Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nós, em nossos corações. A proposta do tema do capítulo 17, Sede Perfeitos, é fazermos uma reflexão sobre o homem de bem, o homem benévolo, o homem que distribui a benevolência pelo comportamento, que está num dos aspectos da mais profunda concepção de caridade, segundo Jesus, na questão 688 do Livro dos Espíritos, como a entendia a caridade de Jesus em sua mais profunda acepção. Benevolência, que é a bondade, que é nos tornarmos pessoas de bem. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, está aqui um dos aspectos da caridade, da verdadeira caridade, como o nosso mestre entende. E como o Espírito analisa, e como Allan Kardec analisa essa questão, neste capítulo citado, programado para esta noite. Diz aqui: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade é cumprir a tríade da lei maior do universo: amor, justiça e caridade. Justiça, caridade, amor, e independentemente dessa ordem. Mas é nessa tríade, amor, justiça e caridade. Se nós conseguirmos cumprir, obedecendo essas leis que estão inscritas em nossa consciência, segundo os Espíritos na questão 621, evidentemente nós estamos no melhor caminho da prática do verdadeiro bem. Mas é muito trabalhoso, porque nós estamos permanentemente transgredindo as leis conscienciais, as leis que estão já inscritas em nossa consciência. E para que nós possamos exercitar, nos esforçando diariamente, nos esforçando no sentido de colocar em ação as ocupações úteis em nossa consciência. Nunca ficarmos demasiadamente atrelado, preso, escravizado às preocupações, que é exatamente ocupar a sua mente com coisas que advirão e que não podem me escravizar, ou com as pós-ocupações, que são exatamente fazer ocupar a minha mente com coisas que já passaram. Eu tenho que ocupar a partir de agora, do presente, deste momento, do aqui e agora, de forma útil à minha consciência. Aí eu estou trabalhando dentro da possibilidade muito próxima de obedecermos às leis da consciência, porque trabalho para o espiritismo é toda e qualquer ocupação útil. E ocupação útil é ocupação da mente, não é ocupação de fazeção de coisas, de fazer as coisas materiais. A realização da execução das coisas materiais, naquilo que nós fazemos, será sempre resultado dessa ocupação útil da nossa mente. Aí é trabalho. Senão, seria uma ocupação inútil. Se tudo que eu faço, mesmo que faça muita coisa material, mas a minha mente ainda não está em harmonia comigo, eu não estou em harmonia com a minha própria consciência, por mais que eu trabalhe, por mais que eu ache ou que eu conceba que fiz muito materialmente,
Mas se eu não me realizei intimamente pela consciência, não com auto-engano, mas verdadeiramente, com sinceridade, saber que o caminho que eu estou escolhendo não é do personismo, não é de destacar a atual personalidade, mas deixar pelo menos um perfume de obras espontâneas do bem que vão evidentemente serem realizadas a partir do bem que eu faço para mim, a partir desse processo de autoacolhimento amoroso, no momento em que eu me acolho amorosamente, nesse processo de autoconhecimento. Voltando aqui ao texto. Se nós interrogamos a consciência sobre os nossos próprios atos, perguntando para nós mesmos, eu estou fazendo uma interpretação, se nós não violamos essa lei, se nós não praticamos o mal, se nós pudermos ter feito o bem que nós podíamos ter feito, se nós desprezamos voluntariamente alguma ocasião de sermos úteis e se ninguém tem qualquer queixa de nós. Vamos trazer para nós a lição. Enfim, o homem de bem é aquele que faz uma análise sobre a frase-chave do princípio mais profundo também da caridade, que é fazer ao outro tudo que eu gostaria que o outro fizesse a mim. Esse é o princípio, é o núcleo, é o tronco mais importante da caridade. É fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. E é exatamente aí que nós vamos fazer essa nossa análise sobre o homem de bem. O texto ainda nos leva a muitas extraordinárias reflexões sobre esse autoconhecimento, nessas autointerrogações. Nós fazemos autoindagações, né, que é buscar isso. Quem fala com muita propriedade é Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Indagarmos diariamente se tudo que eu fiz ou deixei de fazer, ou o que desejo fazer, está consentâneo, está de acordo com as leis de Deus, maior, amor, justiça e caridade. Se está de acordo com essas leis, antes de dormir, ao acordar, fazermos esse tipo de balanço diário e nos esforçar diariamente para irmos, por esse esforço, melhorando gradualmente. Não adianta que ninguém vai se melhorar do dia para a noite, a não ser que você mascare, né, as virtudes. Virtudes não podem ser mascaradas, são pseudos-virtudes. A virtude é espontânea, você conquista através do esforço, não com opressões, com depressões, com violência. Ninguém conquista virtude com violência. As virtudes não se digladiam entre elas. Elas são harmoniosas entre elas. Para nós conquistarmos, tem que ser pelo esforço. Esforço não é forçação de barra, não é aparentar, não é entrar em processo de auto-engano. Não, eu sou isso, eu sou... Não é nada disso. Na realidade, virtude é conquistada pela consciência, pela autoconsciência. Nós temos que discernir bem, muito bem, exatamente o que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer. Se toda noite nós exercitarmos, Agostinho fala sobre isso, o que de faço, o que eu fazer, é o processo do autoconhecimento, conheça a ti mesmo, né? Se nós fizermos isso diariamente, se nós tivermos esse controle de poder nos disciplinar para que toda noite, antes de dormir, fazermos esse balanço, evidentemente até durante a noite nós vamos ter grandes, extraordinárias experiências espirituais, porque nós estamos fazendo um trabalho de autoconhecimento, segundo a orientação do próprio Agostinho, que disse que fez isso, fazei como eu fiz, ele fala isso para nós, lá no Livro dos Espíritos. E ainda sobre esse primeiro parágrafo, analisar se eu fiz todo o bem que podia. Mas como assim? Se fazer o bem que podia, ou se eu não desprezei alguma oportunidade de me tornar útil. Fechei os olhos, fingi que não vi, né? Fingi que não estou vendo os problemas, passo para os outros, não, alguém vai resolver. Não, de alguma forma ter essa consciência se eu estou desprezando ou não
uma oportunidade de ser útil. Está aqui no primeiro parágrafo deste capítulo, no item 3 do 17º capítulo do Sede Perfeitos. E continua ainda este capítulo. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Ter fé em Deus, ter fé na bondade, na justiça, na sabedoria divina. Primeiramente, nós temos que analisar, quando ele fala ter fé em Deus, que Deus? O Espiritismo analisa o Criador não como qualquer criatura comum que não tem uma informação, digamos assim, mais racional, mais inteligente, para nos aproximar de uma compreensão do nosso Criador. Senão nós vamos limitar o nosso Criador a uma existência que é de acordo com a minha concepção. Não. Mas Deus, o Criador, a maior de todas as suas obras, com certeza, são as suas leis. Então, se a maior obra de Deus, ou o que nós podemos ser o mais grandioso que nós podemos chamar do que Deus fez, foram suas leis, onde é que estão suas leis? Na nossa consciência. Então, a maior obra de Deus já está em nossa consciência. E mais do que isso, e muito mais do que isso, como Deus controla as suas leis, como Deus mantém o comando das suas leis, que nós chamamos pela providência divina. Pois é, Deus, ele se manifesta na criação através das suas leis. Ele não precisa se repartir para estar em cada um de nós, porque ele já em sua onipresença se faz presente em nós através das suas leis. Então, toda vez que nós transgredimos as leis divinas da consciência, nós estamos, evidentemente, muito longe dessa fé, dessa bondade, dessa justiça que nós achamos que temos de Deus. Então, Deus já está em nós. Por quê? Porque as suas leis já estão escritas em nossa consciência. O que nos cabe fazer é, pelo autoconhecimento, compreender essas leis. E mais do que isso, amar profundamente essas leis. Porque foi Jesus que ensinou isso. Qual o maior dos mandamentos, numa pergunta feita a ele? Depois ele também fez a pergunta e a resposta foi a mesma. O maior dos mandamentos é amar a Deus. E o segundo, semelhante, é o próximo como a si mesmo. Então, olha só que coisa maravilhosa. Aprendermos a amar o Criador, que já está na minha consciência, através das suas leis. Então, eu tenho que amar essas leis. Então, eu tenho que exercitar o auto-amor. Eu tenho que me amar para estar em contato com as leis de Deus que já estão em mim, estão na consciência, certo? Isso é um ponto importante. A partir desse auto-amor, não há como eu não amar o outro. Não há como. Porque é a partir do auto-amor que eu amo o próximo. Por isso que Jesus falou. Amar ao próximo como a si mesmo. Ninguém ama nada e ninguém se não se amar. Eu posso até dizer, colocar nos livros poéticos, nos livros científicos, o que é amor no sentido concreto. Não, eu amo as árvores, eu amo a natureza, mas não se amando, você não ama nada. Só amamos as situações, as circunstâncias, e amamos a essência, e não porque a circunstância é transitória. O amor, ele não é transitório, ele é essencial, ele é para sempre, ele é perene. Então, é pelo alto amor. Tornarmos homem de bem tem que ser um homem de bem para comigo. Eu tenho que ser bom comigo. Eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar. Eu tenho que me valorizar. Eu tenho que, através da autoconfiança, evidentemente, pela autoestima, trabalhar todos esses valores que me aproximam desse amor às leis da consciência para projetar no meu próximo. Eu não posso exigir amor de ninguém. E nem posso achar não, que a pessoa não me ama. Isso não temos controle de querer que as pessoas nos amem. Nós podemos sim nos amar. Quanto aos outros nos amar ou não, não é problema nosso.
Nós não temos controle sobre isso. O mais importante é que nós temos que aprender a nos amar, porque Deus nos ama, as suas leis estão em nós. As suas leis precisam ser amadas, então elas precisam ser compreendidas. Isso é que nos faz trilhar pelo caminho do bem, porque você só faz o bem quando você faz bem para você, num processo de ser verdadeiro com você, não mentir para a consciência, ser autêntico com você, querer ser bom, mas sem auto-engano. Aí você será bom, mas não será bom para os outros aplaudirem. Você vai ser bom porque você está cumprindo as leis de Deus e, na consequência, quando você já, como diz o próprio Agostinho, já faz esse balanço e você já consegue ser um pouquinho melhor gradualmente, não será do dia para a noite, não é numa encarnação também que nós conseguiremos extirpar todas as nossas viciações. Nós temos a eternidade, nós somos seres imortais, então a nossa evolução é para sempre, né? Nós temos que ter essa consciência, essa autoconsciência. Voltando aqui à lição, que para mim essa lição ela é extraordinária para todos nós espíritas, dentro dessa busca do autoconhecimento, do autoamor, do autorrespeito, da autovalorização, da autoconfiança, da autoestima, porque isso é fundamental. Se eu não fizer isso comigo, eu não vou fazer isso com ninguém, até porque eu não vou fazer isso para os outros para aparentar o que normalmente nós fazemos, né? Nós fingimos que somos bonzinhos, fingimos que somos caridosos, fingimos isso, fingimos aquilo, só vendemos imagens, mas dentro de nós sabemos que nós não somos aquilo. Ou pelo menos nós não estamos, porque nós somos essência divina, isso é importante. Por ser em essência, nós já somos divinos, mas estamos num mundo egóico, num personismo muito grande. Nós trabalhamos muito, infelizmente, para aparentar, né, as virtudes. E a virtude não é para ser aparentada, a virtude ela tem que ser exercitada dentro de nós primeiro, para que ela possa ser manifestada fora de nós. Já que nos faltam 3 minutos em função do tempo que nos foi concedido, nesses 3 minutos eu ainda vou fazer algumas outras reflexões com vocês. O homem de bem, além dessa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, tem consciência que nada acontece sem a permissão de Deus, que é a lei extraordinária. Existem guerras, existem violências, existem doenças, existe pandemia, etc. É por vontade de Deus? Não, mas é por permissão dele. A vontade de Deus é sempre porque Deus é amor, Deus não pune. Não existe o processo punitivo nas leis divinas, até porque as leis divinas, quem cria o processo punitivo somos nós, porque nós queremos assumir um dos atributos de Deus, que é a onipotência. Deus não pune, mas quando ele não pune, eu quero ser mais poderoso que ele, eu me puno e eu puno os outros. É um processo de punição. Mas as leis divinas não são punitivas. As leis divinas são profundamente amorosas. Deus, o Criador, não pune, né? Ele ama. Quando Deus é amor e ama, não pune. Ele ama e ponto, não mais do que isso. É isso que nós temos que aprender. E continua dizendo, se nada acontece sem a permissão de Deus, e se submete à sua vontade em todas as coisas. Nos submeter à vontade de Deus é fazer esse trabalho, né? Essa relação com a própria consciência, com as leis que ali estão, sabendo que Deus se faz presente na criação através das suas leis. Então ele está presente nas próprias leis. Se nós conseguirmos trabalhar essas leis, nessas autoindagações, lembre-se, noturna, a gente fazer indagações, balanço de consciência, como Agostinho nos ensina o tempo todo. Isso é uma disciplina, a gente pode criar esse hábito de diariamente, antes de nos entregar ao sono, para as aventuras ou desventuras oníricas, nós vivemos às vezes desregramentos no mundo espiritual. Se a gente não vive na vigília, vive no mundo espiritual, a gente chama, né? Através do desdobramento do corpo perispiritual, através do sono. Temos que ter muito cuidado com isso, porque quando nós acordamos, o que nós desaprendemos lá, nós aplicamos aqui. Então vamos até nos preparar para isso, nos preparar para ter até um bom sonho, um bom sono, né? Dormir com sabedoria, seguindo o conselho de Agostinho, fazer um balanço para realmente ver o que eu fiz, por que eu fiz, por que eu deixei de fazer, por que eu não fui útil, o que me move a não ter sido útil, por que eu estou violando essa ou aquelas regras, as leis da própria consciência, enfim, se realmente eu estou dentro daquela de buscar fazer ao outro aquilo que eu quero que o outro me faça. Ponto, nada mais do que isso, ou fazer isso já é muita coisa.
Mas não nos preocupar muito com o que os outros fazem ou deixam de fazer. O que nós temos que preocupar é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Aí nós vamos estar numa trilha muito segura para nos tornarmos pessoas de bem. Que Jesus nos abençoe. Muita paz no coração de todos.